aí a gente vai falar sobre esse assunto, essa invasão da cultura oriental no Brasil. É interessante que para algumas pessoas, como eu, por exemplo, que não sou tão ligada à cultura oriental, eu desconhecia a quantidade, o volume e a força realmente da cultura oriental no nosso país. E talvez muita gente que está assistindo a gente pode ficar até admirado, mas já está muito forte, né? Eu vou começar com vocês dois primeiro. Aliás, a Cissa que é mais assim, a gente já trouxe culinária coreana aqui, né, Cecília? Tem um relacionamento, a gente está falando de relacionamento aqui com muitas pessoas. Como é que você vê isso? Quando você se interessou pela cultura coreana, Cecília? Assim, na verdade, o crescimento no Brasil começou há alguns anos, primeiro porque o número de imigrantes, de coreanos no Brasil é muito grande. O Brasil tem um bairro em São Paulo, Bom Retiro, que é dedicado a essa comunidade. E a cultura japonesa é muito forte, não só em São Paulo, como em Belo Horizonte. A gente tem uma comunidade muito grande de japoneses. A popularização, e eu sou mais específica ligada ao K-pop, a onda Hallyu, que é o crescimento não só da música, como também das novelas, que são os dramas, chamados de K-drama. E há alguns anos eu me interessei muito, porque eu vi que era muito diferente. Eu já assisti mangás desde criança. E quando eu fui conhecer, eu lidei com uma realidade muito diferente. Aí com a Coreia, eu me surpreendi muito pelo cristianismo. Hoje na Coreia a gente tem a maior igreja por membros do mundo, que é a Igreja do Evangelho Pleno em Seul, com mais de 1 milhão de membros, que é muito assim, maravilhoso. David Young Show, né? E a gente tem o contraste com a Coreia do Norte, que me chama a atenção. É uma situação delicada, que eu oro muito pelos irmãos e pretendo muito ir também para pregar o Evangelho. E dentro do K-pop, o K-pop gospel é uma coisa que eu acho fantástica. E aí, assim, esse amor foi crescendo também pela cultura, tanto a comida, a tecnologia, Você se apaixonou por tudo, na verdade. Assim, o conhecimento fez com que eu, assim, crescesse esse amor, né, pela cultura. Verdade. Bom, Igor, você tem aqui, né, o J5 mangá, que você é o ilustrador, você cria as histórias também? Também. Você é tudo. Isso. Aqui. Olha, gente, que interessante. Para quem gosta, né? Vamos mostrar para o pessoal que ainda não conhece. Fala um pouquinho, quando você começou também, como que você se interessou pelo mangá? Desde pequeno, como a Cecília? Desde pequeno. Mesmo? Há muito tempo atrás. Outro dia. Nós somos muito bombardeados por essa cultura, né? Hoje mais ainda. Mas eu sou da época do Speed Racer, Ultraman, esses heróis japoneses. E eu me interessei muito pela cultura oriental, pelo fato deles comunicarem muitos valores que são comuns a todos nós, né? Eles têm essa mensagem muito forte de trabalhar em equipe, da amizade, do esforço, da perseverança, da vitória que vem por esse esforço. Então, isso são valores que comunicam conosco muito fortes, né? Todos nós temos isso. Então, eu me identifiquei muito e, além do estilo, né, que é de fácil identificação, que a gente gosta bastante, eles exageram nos olhos, né? Porque eles falam que os olhos são o espelho da alma, é mais fácil de ser trabalhado, ao mesmo tempo mais difícil. Então, eu me apaixonei por esse estilo aí. Você está de parabéns, gente. Olha que lindos os desenhos, Obrigado. Os olhos realmente são lindos, né? Quem vai mostrar? Quem está acordado aqui nesse estúdio? Você, né, Bruno? Isso. O J5 são 5 jovens que são convocados por Jesus para lutarem contra o mal. Eles recebem poderes da armadura de Efésios e a luta desses jovens não é contra outros jovens, é sim contra potestades e principados. E o objetivo deles é evitar que outros jovens vão para a condenação eterna. Olha só, que interessante. Você já fez quantas dessas? Essa é a 5ª edição. Está escrito Estamos aqui, indo tem um para a hashtag. 6ª. Que maravilha. E onde as pessoas podem encontrar? Através do nosso site, j5mangá.com.br. Ótimo. Daqui a pouco a gente coloca lá também os seus contatos. Bom, Wilton, e aí? Como que você vê essa paixão que é despertada em muitos brasileiros pela cultura oriental, de uma forma geral? Bom, eu não sou um especialista, né, sobre a cultura.
pensando na proposta de falar com os pais, acho que é fundamental que os pais saibam o que é que está acontecendo com os filhos no que tange a que tipo de literatura que ele está vendo, como o J5, por exemplo, é uma literatura que os pais evangélicos não deveriam ter uma restrição claro. Para o uso da mensagem que está contida nesse cenário. Então, esse programa é uma oportunidade interessante para discutirmos que antes que os pais venham rejeitar, em princípio, a literatura ou o que é que o filho está envolvido na cultura, que é diferente, de repente, do que ele gostaria que estivesse envolvido ou lendo, que ele pudesse conhecer que tipo de literatura, com o que esse filho está envolvido, porque é interessante pensar que, como as demais literaturas presentes aqui na nossa cultura, também há uma diversidade da literatura disponível para que possa ser acessada. Então, qual é o tipo de literatura que o filho está utilizando? Tem várias literaturas. Com certeza. Então, antes de rejeitar, ou antes de fazer uma crítica, ou de achar que o filho está envolvido numa situação demoníaca e etc., é interessante que saiba que tipo de literatura, ou até mesmo conhecer para que possa indicar uma literatura. Verdade. Até isso, na verdade, em tudo, né? Nós, pais, temos essa responsabilidade de acompanhar os nossos filhos em tudo que eles gostam, que eles querem fazer, nos sites que eles acessam, nos joguinhos que eles jogam, seja oriental ou não, em tudo é nossa responsabilidade. Com certeza. E principalmente quando é algo que é um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado. Vocês percebem que existe ainda preconceito por falta de conhecimento mesmo dos pais? Tipo, essa coisa de mangá, coisa japonesa, oriental, os pais que não conhecem e realmente relacionam com alguns tipos de... Porque tem aquelas... Eu nem sei falar os nomes, vocês me ajudem aí, né? Alguns grupos se vestem diferente, um cabelo diferente, que às vezes vê em alguma matéria. Vocês veem isso, que ainda existe esse preconceito? Sim, ainda tem. Né? Julga o livro pela capa, né? Mas a gente tem quebrado esses preconceitos aí com informação. Um dos objetivos é o quadro Almanac, que a gente tem aqui na Rede Super, né? Que a gente aborda filmes, desenhos, histórias em quadrinhos, mas elucida à luz da Palavra de Deus. E a gente fala não só do que não pode, não deve, mas do que pode também, né? E explica o porquê pode, porque muitas vezes aquele desenho, tem muito desenho japonês que a gente indica também. E às vezes as pessoas não conhecem, assim, mas desenho japonês, pode? São os valores que eu te falei, não tem nada demais, mas é a questão de você ter o conhecimento, sim. Mas tem um certo preconceito, mas a gente está quebrando isso em nome de Jesus. Que bom. Dentro da música coreana, principalmente a gente falando agora sobre o K-pop, tem uma estética muito diferente e que causa, por vezes, algum tipo de estranhamento nos pais. Só que isso, na verdade, tem que ser trabalhado, porque, por exemplo, a utilização de cores ou de cabelos, como você citou, ou de, por exemplo, algumas maquiagens mais fortes. Isso é tudo fatores culturais que nada tem a ver com valores ou que não vão contra os valores que a gente acredita que são dentro dos valores cristãos. E dentro de todos os grupos, de todas as músicas, tem mensagens muito bonitas. Tem, por exemplo, tem grupos cristãos que pregam a palavra, tem também alguns grupos, por exemplo, eu cito uma música que eu acho muito bonita, que chama Just Right, do grupo GOT7, que fala sobre a garota se aceitar, que ela é bonita, que ela não precisa passar por nenhum tipo de cirurgia nem nada. E isso levando para a realidade do Brasil, tanto da Coreia, onde o número de cirurgias plásticas é altíssimo, entre os maiores do mundo, é uma coisa que não é prejudicial, pelo contrário. Pode quebrar também uma tendência que tem a seguir esses padrões excessivos que tem dentro dessa cultura, mas com o princípio de ajudar essas pessoas, das garotas, elas se aceitarem, não se submeterem a esse tipo de processo. Então, com certeza, tem diversas músicas que podem, inclusive, estar ajudando os filhos. Que bom, acho que, em princípio, aqui a gente vai fazer uma pausa na nossa conversa, que eu vou para a cozinha, mas, em princípio, eu acho que é exatamente isso, é o conhecimento, né? O conhecimento é o mais importante de tudo, como eu disse, repeti,
tudo em relação aos nossos filhos, que é o que a gente está focando hoje, porque às vezes os pais ficam preocupados, é o conhecimento mesmo. O que ele está ouvindo, seja qual for o tipo de música, o que ele está ouvindo, o que ele está lendo, o que ele está acessando na internet, é o nosso papel. E aí, quando a gente conhece uma cultura assim e vê que tem coisas boas, e vê que tem coisas produtivas, que tem coisas educativas, por que não, gente? Claro, tudo que é bom, a gente tem que aproveitar, né? Fazer as perguntas para vocês que os telespectadores estão mandando via Twitter. Nossa, são muitas. Vamos lá. Qual o limite para aceitar as loucuras da minha filha Cropper, sempre ligada no mundo K-pop? E aí? Wilton. Cecília vai falar como filha, né? Vamos ouvir o psicólogo aqui. Bom, todo pai deveria ter conhecimento das ações dos filhos, né? Seja na cultura da qual estamos aqui hoje falando, e para essa mãe em especial, quando ela fala dessas loucuras, né, é interessante pensarmos qual é a abrangência dessa loucura de fato para essa mãe. Porque conhecer um pouco do que ela está vivenciando, que a filha está vivenciando, é fundamental para estabelecer valores, para estabelecer outras condutas, porque é importante avaliar se esse filho envolvido com essas demandas, se ele vai então estar tendo prejuízos na escola, no relacionamento social, no envolvimento com a igreja, porque a dosagem do envolvimento do filho, e aí a gente não sabe qual é a idade, né? Verdade. Para dizer que os pais são responsáveis para que haja uma conduta ética, moral e que não destoe de um convívio social. Então é importante compreender a idade dessa filha, se de fato há uma loucura mesmo, ou seja, se ela está excedendo ou se a vida se resume apenas nisso, se ela abre mão de festas de família, de ir na igreja, se isola completamente. Né? É possível avaliar, né, qual é a intensidade desse dedicar, porque gostar da cultura não é algo que traz prejuízo se isso for bem dosado, bem acompanhado e avaliado de perto. Como eu disse no início, as literaturas e todo esse mundo, ele é de variedades. Então, o que é que, de fato, essa menina está envolvendo? É algo que vai trazer prejuízos? Ou é uma literatura, ou é uma música interessante? Tá. Joia, desculpa te interromper. Ok, vamos. Tá. É que eu estou preocupada, que já começa a falar no meu ouvido 10 minutos e um monte de pergunta. Não sou evangélico, mas gostaria de saber se evangélicos podem fazer chover de K-pop, é isso? Cover. Ah, tá. Cover escreveu chover. Cover de K-pop. Não, então, na verdade depende da música, do grupo e depende de onde você vai fazer. Eu acho que, por exemplo, hoje no Brasil a gente tem diversos concursos de cover de K-pop, inclusive vai ter um aqui em BH, eu fui convidada para ser jurada. Eu acho que, na verdade, tem que ter dosagem e tem que ter noção do que você está dançando. Por ser uma música em um idioma totalmente diferente, que é o coreano, eu acho que você tem que ler a tradução da música. O que você está dançando vai contra os valores que você acredita? No caso, você disse que você perguntou se evangélico pode. O evangélico estaria dançando algo que vá contra o que ele acredita? Não recomendo. É uma música que tem um valor bonito, que tem uma letra bonita, ou, melhor ainda, é de um grupo cristão, porque a gente tem hoje o K-pop gospel também. Eu acho que é mais do que recomendado, porque pode ser uma das poucas possibilidades de pessoas desse meio ouvirem, conhecerem, falar do amor de Deus. Então, onde você estiver, seja no K-pop ou fora dele, leve esse amor de Cristo. Com certeza, exatamente. Tomar cuidado com o que você está ouvindo, seja coreano, brasileiro, inglês, exato, seja lá o que for, né? Existe realmente K-pop gospel, perguntaram aqui, com os MVs interessantes e tudo mais? Porque tenho minhas dúvidas.
Na verdade, tem sim, tem grupos muito bons. Eu gosto particularmente do grupo iVoice, Celeste, Rosem, tem Move Maker, tem Soul. Tudo com nome em inglês, gente. O que tem de coreano nisso? Aí tem cantores muito bons como Brian King, Brian Joe. E tem, eu faço parte de um ministério, eu sou DEMIN voluntária, chama Third Wave Music. Acho que, se você não conhece, tem vários artistas famosos que fazem parte, tipo Siwon, tipo Brian King, que eu já falei, e tem um pastor. A temática sempre vai levar para adoração, para o louvor, mas tem sim a estética toda do K-pop, tem os cabelos coloridos, as maquiagens, não se preocupe que vai adorar a Deus. Não assusta, não. Não assusta. Igor, acho que você pode responder esse aqui. Como ter um melhor relacionamento, é uma boa pergunta, entre K-popers e pais que não conhecem nada sobre o meio? Eu acho que complementando o que o psicólogo Wilton falou, é a questão do conhecimento, né? De você se inteirar mais do que o filho está ouvindo, do que ele está participando. Não você pré-conceituar, mas conhecer mesmo, é o conhecimento que nós estamos falando aqui. E junto, né, em alguns eventos, em alguns lugares. É ensinar no caminho, né? Exatamente. O que a Bíblia fala. Não é você apontar a direção, é você andar junto, né? Exatamente. Isso até é uma coisa interessante, assim, né, Wilton? Quando começa cedo, quando começa desde sempre com os filhos, por exemplo, eu vejo as minhas duas lá, a gente está sempre junto, eu estou sempre ensinando no caminho. Sim. Então, qualquer coisa que elas queiram fazer, eu vou estar junto delas. Claro, né? Elas fazem ginástica rítmica, eu que levo, eu fico lá, eu busco, né? Elas voltam comigo dentro do carro, qualquer lugar a gente está conversando, ensinando. Então, quando elas chegarem na adolescência, se elas quiserem fazer algo que seja diferente para mim, eu vou estar junto delas, de qualquer forma. E essa memória afetiva, ela é muito importante, né? Você participar, a criança vai crescendo, quando chegar na adolescência, poxa, meu pai, minha mãe participaram, estavam ali junto comigo, estavam me entendendo, me corrigindo, isso é muito importante para o crescimento. Verdade. Eu tenho um privilégio, eu tenho 2 filhos que hoje são de maiores, 25 e 21 anos. Olha. E os amigos dos meus filhos são amigos nossos. Isso é tão bom, né? Os meus amigos, né, da minha esposa também são amigos dos meus filhos. Quando não podiam dirigir, então eu levava onde eles precisavam ir e depois buscava. É um trabalho, mas é algo que hoje eu usufruo de um bem que não ter problemas. Verdade. Então, antes eu tive trabalho, saí de madrugada, tive que... Mas, em compensação, eu sabia onde eles estavam, com quem estavam. Exatamente. Né? E isso facilita posteriormente, né? Porque o importante é a gente instruir o que eles devem fazer e o que não devem. Cabe a eles seguir ou não. Exatamente, a escolha então, deles. Nós temos que apostar e contar com a ajuda divina para que aquilo que foi instruído, de fato, venha a ser posteriormente efetivo no que tange a uma conduta moral, ética e etc. Então, dizer que filho criado, trabalho dobrado, eu não comungo dessa ideia. Se você, no processo ou no caminho, de fato, deu a ele um feedback, uma ideia e mais que isso, né? Quando um filho, por exemplo, envolveu com uma cultura oriental, né? E você questiona isso, é importante saber, porque dentro desse meio existe sim ideias, como a Cecília bem coloca, que vai difundir uma série de... Vão contribuir para o bem, seja uma literatura científica, seja um romance, tem várias ilustrações tipos, e fomentos. Então, eu como pai, entendendo que determinada literatura, e aí é óbvio, gente, que educar dá trabalho, porque te requisita uma participação, um conhecimento e inteirar-se daquilo que, de fato, os filhos estão envolvendo. E, de repente, é algo que pode ser uma música que eu não gosto. E aí, porque o meu filho gosta, ele não vai poder ouvir? Né? Então, assim, eu tenho que estar aberto para um processo de orientação, mas mais que isso, eu tenho que sair da minha posição de comodidade e envolver com esse filho para dizer para ele, no caminho, né, ou nesse processo de educação, o que deve ou não continuar sendo
algo que vai perdurar para a vida toda. Verdade, isso mesmo. A gente planta, né? Ao longo da nossa vida, a gente planta sementes na vida das pessoas e principalmente na vida dos nossos filhos que estão ao nosso lado. E nós vamos colher essas sementes. Quais sementes você tem plantado? A ignorância, no sentido de ignorar o que o filho está fazendo, o conforto, porque eu estou aqui na minha casa, ele que se vire lá, porque infelizmente hoje em dia... Eu tenho que trabalhar amanhã. Eu tenho que trabalhar amanhã, você pode chegar a hora que você quiser, você já tem idade para escolher sua vida. Vai de um outro extremo, né, Márcia? Taxativo, não pode, é do diabo e acabou e ponto final. E aí ele vai aprender lá fora, né? Os extremos são sempre perigosos. Deixa tudo ou não deixa nada, né? Pode tudo ou não pode nada. Nada, não tem nada a ver, ou então tudo é do diabo. Gente, os extremos, fuja dos extremos, né? Mas eu sei que o tempo é corrido, mas já vi situações em que, em nome de Deus, pais negam uma participação de algo que o filho está fazendo por preguiça. É verdade, é verdade. Então, isso desculpa, é trágico. Né? Isso é triste, porque o filho, ele vai reagir de alguma forma a isso, porque ele sabe que isso é uma hipocrisia. E pode criar uma aversão até ao cristianismo, em detrimento de uma postura inadequada. Porque ele sabe que é uma hipocrisia, né? Sim. Sabe que não é por isso a verdadeira razão. Mais uma pergunta, gente, nosso tempo voou, tem muita gente elogiando o tema do programa, a Luana, pessoas pedindo beijo, a Sônia pediu para mandar beijo, a Adriana Sampaio de Betim, a Gina Araújo elogiando o programa, elogiando minha roupa, elogiando tudo, que bom, obrigada, queridas, um beijo para vocês também. E aqui a pergunta, uma pergunta muito interessante também. Nós sabemos que a cultura oriental tem muitas diferenças com a nossa, mas e as semelhanças? Então, a semelhança, como eu disse no começo do programa, são valores sociais que são muito comuns a todos nós, que é a questão de valorizar muito a amizade, né? Eles valorizam também o esforço, o trabalho, a perseverança de você ir atrás dos seus objetivos, a vitória, né? São muitos valores que os orientais apreciam muito. Isso é muito comum a todos nós. A questão são semelhantes, mas tem outras coisas por trás. Então, muitas vezes, pais, mães não entendem por que o filho, o adolescente, o jovem, a menina, gosta tanto dessa cultura. Por causa desses valores que eu citei. O trabalho em equipe, de você ir atrás dos seus sonhos, ter um foco, ter um objetivo. Mas o que está por trás disso, shintoísmo, budismo, né, cabala, outras coisas que vão levando os jovens a se interessarem por esses assuntos ocultos. Aí a questão é essa. Mas são valores que abordam, são comuns a todos nós, seres humanos. É verdade. Né? Independente de qualquer sociedade. É verdade. A gente está acabando o programa, mas eu queria que você falasse então do seu projeto, do seu novo projeto, Isso. Igor. A gente está com um projeto do desenho do J5. Produzir desenho no Brasil é muito caro e a gente precisa de apoio hoje. Então a gente colocou o projeto do J5 num site chamado Catarse, que é um site que recebe doação. Hoje a gente precisa de 3.300 pessoas doando apenas R$20 para produzir um episódio piloto, simplesmente para disponibilizar gratuitamente na Rede Super e na internet, para que todos tenham acesso. Então eu conto com a ajuda de todos. 3.300 pessoas hoje não são nada. E R$20 é um valor mínimo para o alcance que a gente vai ter, para alcançar crianças, alcançar jovens e principalmente 2 objetivos, é levar o nome de Jesus e edificar a igreja. Esse é o objetivo do J5 hoje, Com certeza. Centenas de jovens vindo para Jesus. Amém. E isso não é por mês, não, uma vez só. É uma vez só. Uma vez só, gente, Isso. R$20. Você pode pagar através do cartão ou do boleto. E outra coisa, caso a gente não alcance essa meta, o dinheiro é devolvido sem ônus para o doador. Né? E tem uma série de recompensas quem ajuda, quem apoia. Você pode participar, virar um desenho animado também no J5. Legal. Então é muita coisa legal. Eu conto com o apoio de todos que estão assistindo aí, em nome de Jesus. Jó, entrar no site para ter mais informações. Entra no site, né? para ter mais informações, conversa com a gente lá. Que bom. Se essas suas últimas considerações, estão parecendo um programa político, nessas considerações finais. Eu acho que, para finalizar, eu acho que os filhos e os pais têm que construir junto, principalmente os pais ajudarem na construção dessa identidade, porque, como eu falei, pode ser uma coisa maravilhosa. Hoje a gente tem o Japão, que felizmente apenas menos de 2% é cristão. Imagina se seu filho gosta do Japão, imagina ele pode ir, pode evangelizar. Seu filho gosta da Coreia, ele pode tanto estudar como evangelizar. Então, é construir essa identidade, é aproveitar.
E também não deixar, como a pergunta das loucuras, é ter também um controle. Hoje a gente vê os shows, tem uma série de shows de K-pop, o que está acontecendo, acompanhar mesmo e estar perto para, né, como posso dizer, para os seus filhos crescerem cada vez mais, não só como os fãs, como pessoas, como filhos de Deus, como cidadãos, né? Com certeza. Obrigada, Cissa. Muito obrigada por ter vindo também. Wilton, uma palavrinha rápida no finalzinho aqui para a gente encerrar. Eu quero fazer 2 pedidos, um para os pais e um para os filhos. Se você é amante da cultura oriental e há um desentendimento com seus pais, que você possa sentar com eles e mostrar o que é que tem por detrás dessa literatura, o que é que tem sobre as questões envolvidas e que os pais tenham um pouco de paciência para estar sendo instruído e que eles possam construir junto uma forma para que nem pai nem filho fique desolado, frustrado e que ambos possam crescer, viver o amor de Cristo, porque isso é fundamental. Amém, amém. Muito obrigada, Wilton. Muito obrigada, Cecília. Muito obrigada, Igor, por terem vindo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.